Olá, tudo bem? Muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Amanda, eu sou nutricionista e terapeuta integrativa. Se você não me conhece, eu sou uma nutricionista diferente. Eu não acredito em dietas, tá? Eu acredito que a gente consegue emagrecer e manter o nosso peso de forma muito mais tranquila, sem neuras e muito mais saudável também, porque as dietas não fazem bem para nossa cabeça e muitas vezes também não fazem bem para o nosso organismo, tá certo? Se você gosta do meu conteúdo, não deixa de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like aqui no canal, porque é isso que faz a gente crescer e disseminar o conhecimento para mais pessoas, tudo certo? Bacana. Gente, vocês devem estar se perguntando, Nutri, por que você tá nesse canto? Você não tá enquadrado, né, no vídeo, você tá jogado aí no canto, o que tá acontecendo? É que hoje eu vou dar espaço para uma imagem, para um pratinho que eu amo. Essa imagem pra mim, ela é tudo de bom, tá? Ela vai entrar aqui do lado e vai ficar acompanhando a gente durante todo o vídeo de hoje. Por quê? Esse vídeo, ele é muito pedido no Instagram e aqui vai aparecer pra vocês aqui o endereço. E muitas vezes aqui no YouTube também falam sobre isso, que eu sempre converso com vocês sobre poder fazer as suas escolhas alimentares, independente do lugar que você esteja, né? Eu sempre comento isso com vocês de forma bem... Tem uma criança aqui, pronto, ó, quer participar. Oiê, fala oi, pessoal! De forma que, se vocês souberem aplicar isso de forma bem efetiva, essa montagem de prato, não importa onde você esteja, se você esteja numa viagem, se você esteja na sua casa, na casa de um familiar, você sempre vai conseguir se alimentar da melhor maneira possível dentro das opções que você tem naquele momento. Então, eu resolvi dar esse suporte para vocês hoje, né? Dar essa ajuda para vocês, porque é importante que vocês aprendam isso, que vocês saibam esses passos para conseguir melhorar a alimentação de vocês. Esse pratinho que tá aqui do lado, ele nada mais, nada menos, né, do que foi montado pelo Guia Alimentar da População Brasileira. Esse Guia Alimentar para a População Brasileira, gente, na opinião dos estudiosos, é um dos melhores do mundo. Na minha opinião particular, é o melhor do mundo, tá? É indiscutível como a alimentação do brasileiro, ela é rica em possibilidades, né? Se a gente for numa feira aqui no Brasil, numa feira fora do Brasil, a gente vai entender qual é a diferença, né, desses alimentos, qual é a nossa diversidade, como a gente deve aproveitar isso. Uma vez eu estava em Curaçao, né, uma ilha do Caribe, e nós fomos numa feira lá. Eu sempre gosto muito, antes de falar do prato, quero contar isso pra vocês entenderem como nós somos um país abençoado em diversidade. E nós fomos em uma feira que tinha lá, né, tinha parte como se fosse uma parte portuária e a feira deles. A feira deles, gente, era um saco com uma fruta de cada. Então, não era um cacho de banana, né, 6, 7 mangas que nem a gente compra na feira, né? 5 mangas, X reais. Não, era uma fruta de cada dentro de um saco e era aquilo a feira deles. Não tinha essas opções que a gente tem aqui. E eu fiquei me perguntando, eu falei, meu Deus, como pode a gente ter tanta variedade e não aproveitar isso em alguns momentos, né? E sempre partir para o industrializado. Então, olhar para as outras culturas, olhar para a variedade dos outros países, né, a gente consegue também enxergar com muito carinho aquilo que a gente tem aqui dentro de casa. E a grama do vizinho não é mais verde, não. A nossa grama é a mais verde e a mais fértil, vocês podem ter certeza. Por que eu tô te contando isso? Porque nesse guia para a população brasileira, a primeira coisa que eles falam muito é sobre redução de industrializados e aumento de comidas que são cozinháveis, né? Coisas que são feitas em casa. Ai, Nutri, mas no dia a dia eu não tenho tempo. Isso é uma outra conversa, é um outro vídeo que já tem aqui sobre planejamento, tá certo? Mas o que eu quero falar com você hoje, especificamente, é sobre a montagem do seu prato. Mas Nutri, no que a montagem do meu prato pode me ajudar? Em tudo. A partir do momento que você sabe qual alimento entra onde, qual alimento é o quê, você consegue, independente de você estar no self-service, de você estar num restaurante à la carte, de você estar na casa da sua mãe, na casa da sua irmã, da sua sogra, da sua tia, enfim, você consegue olhar e falar, beleza, dessas opções aqui, isso é o melhor que eu tenho. Então a Nutri não está fora de esquadro por conta de tá meio zonza depois da Páscoa. A Nutri está fora do esquadro porque o pratinho vai ficar aqui com a gente o vídeo inteiro. O que eu quero te explicar para começar é o seguinte, quando a gente fala de emagrecimento e quando a gente fala de manutenção de peso, o caminho é mais ou menos o mesmo, certo? O caminho é organizar a alimentação e fazer um prato que seja saudável e que seja completo em nutrientes. Para manutenção, a gente vai ter um pouquinho mais de calorias ao longo do dia. Para emagrecimento, a gente vai reduzir um pouquinho mais essas calorias, essas quantidades de alimentos, certo? Então, o que esse prato tem a nos dizer aqui? A primeira coisa que você precisa entender o que são macronutrientes e o que são micronutrientes. Os macronutrientes são as proteínas, as gorduras e os carboidratos.
Proteínas, gorduras e carboidratos são facilmente encontrados na natureza e nós temos em abundância também, né, no nosso corpo. A gente precisa deles em uma quantidade maior. Então são macronutrientes por essas duas razões. Eu gosto sempre de dizer que os macro, eles são facilmente encontrados e eu preciso mais. Os micro são encontrados em quantidades menores e meu corpo precisa também em quantidades menores, tá? Eu não preciso de gramas de micronutrientes, eu preciso de miligramas e muitas vezes microgramas de micronutrientes, tá certo? Então, o meu corpo precisa em quantidades menores. Mas, o que é importante a gente saber aqui, para começar a montar essa primeira metade do prato, onde tem legumes e verduras. E é importante a gente entender uma coisa, tá? Quando eu estou falando de micronutrientes, eu preciso de uma quantidade maior de alimentos para que eu tenha a quantidade certa desses micronutrientes. Então é por isso que a Nutri sempre fala para você, come bastante salada, enche esse pratão de salada, porque a gente tem que comer mais para conseguir esses nutrientes. Se com uma folha de alface a gente conseguisse, tava tudo certo, mas não é o caso. E além disso, a cor dos alimentos vai influenciar muito, tá? Na quantidade de nutrientes que cada alimento tem. Então, se ela é mais escura, ela tem mais algum nutriente. Se ela é mais clara, mais outro nutriente. Então, por isso que a gente sempre fala da variedade. Se ela é vermelha, ela tem um tipo de antioxidante específico. Se ela é amarela, ela tem outro tipo de antioxidante, outra proteção para o seu organismo. Por isso que a gente sempre fala para você ir revezando na corzinha desses alimentos que você tem no teu prato. Então, o que entra nessa metade do prato aqui, que você a partir de agora começa a montar por ele? Eu sempre digo isso, começa a montar o teu prato pela metade que vão os legumes e as verduras. Aqui vão todos os vegetais crus, entende-se por vegetais, alface, rúcula, escarola, alface americano, tudo isso vem aqui, tá? Passe livre, pode comer à vontade. Nessa metade do prato. Ainda nessa metade do prato, a gente vai inserir também os legumes, né? A gente pode colocar beterraba, cenoura, brócolis, couve-flor. Todos esses alimentos que eu tô falando pra você, eles são baixos em calorias e muito, muito ricos em micronutrientes. A gente precisa deles em grandes quantidades, tá certo? Chuchu entra aqui também. Quase todas as coisas que vêm, né, da natureza, exceto os tubérculos, que eles são mais calóricos, geralmente fonte principal de carboidrato, que não vão entrar aqui. Eu vou explicar pra vocês quais não entram porque é mais fácil, tá bom? Quais eu vou dizer pra vocês do dia a dia que a gente consome. Eu não vou conseguir pegar todos os alimentos do mundo e trazer isso pra vocês, mas os principais eu vou explicar que não entram aqui. Mas o que você precisa saber até aqui? Esta metade do prato, ela é a metade que ela vai te fornecer os micronutrientes que você precisa no seu dia a dia para que o seu organismo funcione da melhor forma possível. Importante dizer que corpo que não tem nutriente suficiente não emagrece, certo? Então isso é muito importante a gente saber. Se o seu corpo não tem a quantidade de nutrientes que você precisa, você não irá emagrecer. Então não é só sobre calorias, não é só sobre contar os macros como muitas pessoas fazem por aí. Tudo bem? Importante saber disso aqui também é, ai Nutri, mas eu só tinha verdura refogada. Também pode ser. In natura é ainda melhor, porque eu aproveito muito mais das fibras. Mas se você só tem a refogada, você pode comer refogada. Aqui muitas vezes a gente faz isso, né? Aqui na minha casa a gente às vezes coloca a escarola refogada e uma salada de tomate, por exemplo, né? A couve refogada nos dias de feijoadinha também ocuparia metade do seu pratinho ali e a vinagrete a outra metade. Você entende como todos os pratos vão começando a fazer mais sentido a partir de agora? Pensando que você tem uma feijoada com esse desenho aqui. Meu prato vai ser couve, o vinagrete e a outra parte já a gente conversa bem sobre isso, tá? Mas seria o feijão, um pouquinho de carne, o arroz e a farofinha desse outro lado aqui. Então, tendo esse entendimento, a gente vai começar a montar o prato por aqui. Tem todos esses alimentos deste lado. E o que não entra aqui, gente, o que é importante dizer pra vocês, não é porque um alimento é fonte de alguma coisa que ele não é fonte de outras. Como é que a gente coloca a nomenclatura de alguns alimentos? O alimento é fonte de carboidrato, porque o que ele tem em maior quantidade é carboidrato, mas não quer dizer que ele não tenha vitaminas, minerais, proteínas e gordura, por exemplo. Todos os alimentos vão ter um pouquinho de cada coisa, mas a gente diz que ele é fonte de alguma coisa, porque a fonte é o que ele é principalmente, nos dá. Então, batatas é uma fonte principal de carboidrato, mas ele tem outros nutrientes dentro dela. Ela tem outros nutrientes dentro, tá? Mas a gente sempre vai entender dessa maneira.
Então, o que entra nessa parte aqui de salada, né? Salada de maionese pra começar, né? E eu vejo muita gente falando, ai, Nutri, eu coloco salada de maionese nessa metade do prato. Errado. Salada de maionese é maionese que é industrializada, geralmente vai muita batata, um pouquinho de cenoura e às vezes ervilha, tá? Isso não é salada. Salada é isso que a gente acabou de conversar, são esses alimentos que a gente falou agora. Partindo desse ponto, os outros 25% do seu prato, eles são de carboidratos. E aqui que entra o pulo do gato para você não engordar, tá? Por quê? O carboidrato, gente, é tudo aquilo, é fonte de carboidrato, como principal aspecto. O que eu posso considerar nessa primeira parte aqui? Eu posso considerar arroz, eu posso considerar o pão, às vezes você vai querer colocar um pão no lugar da comida, pode acontecer. Batata, mandioca, mandioquinha, os purês delas também entram como fonte de carboidrato, tá? Purê de batata, purê de mandioquinha, a abóbora é fonte de carboidrato também, tá certo? Purê de abóbora também será, milho entra aqui também nessa fonte de carboidrato. Todos esses alimentos vão entrando aqui como fontes de carboidrato, tá certo? Farofa entra aqui também, macarrão entra aqui também. Então eu já comecei a desenhar na minha cabeça quais são os alimentos que vão nesse cantinho. Então 25% do seu prato, só pra gente alinhar, 50% do seu prato vai ser dos micronutrientes, que são esses vegetais. 25% do seu prato vai ser de carboidrato. Aqui está o pulo do gato para tudo. E olha comigo. Se 25% do seu prato é de arroz, se você quiser comer arroz e farofa, o que você vai fazer? Se você quiser comer arroz e farofa, você vai diminuir a quantidade de arroz e vai colocar um pouco de farofa. Os carboidratos nunca se somam, eles sempre se dividem. Guarda isso na sua cabeça, tá? Por quê? Eu quero comer arroz e purê. Eu quero comer arroz, batata assada e frango. Legal. Você vai diminuir a quantidade desse arroz e vai colocar um pouco dessa batata. Ou vai trocar. Ao invés de comer arroz, vou comer batata. Lembre sempre, ou você vai comer 25% de um carboidrato ou 25% dividindo os carboidratos. Nutri, mas como eu faço essa conta? Você come quantas colheres de arroz? 4? Vai comer 2 e vai colocar ali uma colher de purê, por exemplo, ou 2 pedaços de batata, 3 pedaços de batata. É assim que a gente faz. Você vai reduzir de acordo com o teu consumo, tá bem? Eu tô acostumada a comer 3 colheres de sopa de arroz. Beleza, diminui e põe a batatinha no lugar. É assim que a gente faz essa diminuição. Farofa, mesma coisa. Eu tô acostumada a comer 5 colheres de sopa de arroz. Come 4 e come uma de farofa. Quer comer mais farofa? Vai diminuindo esse arroz e vai fazendo um meio termo ali nesses dois carboidratos. Por que é tão importante a gente fazer esse trabalho? Porque o carboidrato é um macronutriente, ele é encontrado em grande quantidade. Então, se eu comer ele em excesso, eu vou ganhar peso, tá? Isso não vai ser bacana pra mim. Mas ele não é proibido no meu prato e o nosso guia diz, coloque carboidrato no seu prato. Então esquece essas dietas que cortam carboidrato, porque o nosso guia não manda isso. Ele não fala pra você cortar carboidrato, ele é saudável, ele vem da natureza. O que é importante aqui também é o seguinte, muitas vezes a gente fala de refeição livre. Você tem 2 refeições livres na semana para comer aquilo que você quiser. Então, Nutri, quer dizer que se eu colocar macarrão nesses 25% do prato, é refeição livre? Aí que entra a jogada. Não é refeição livre, porque eu estou respeitando a quantidade. Eu estou colocando um macarrão ali, talvez alguma verdura refogada, que pode ser que combine mais, e colocando meu molho de tomate em cima, e um filezinho de frango, uma carninha, ou se você é vegetariano, um pouquinho de hummus ali, ou grão de bico, enfim, o que você quiser naquela outra parte das proteínas que já a gente vai conversar sobre. Isso não é uma refeição livre, não se enquadra numa refeição livre por respeito aos limites. O que seria uma refeição livre? Uma pratada de macarrão, uma pratada de risoto. Então quer dizer que eu posso comer macarrão mais de uma vez na semana seguindo essa regra? Sim, porque você não está exagerando na quantidade de carboidratos, está colocando ali 3 colherzinhas de sopa de macarrão e o seu molhinho em cima e está comendo tudo bonitinho. Não se enquadra em uma refeição livre. Se enquadraria no ponto de vista de industrializado? Um pouco, mas se você estiver seguindo tudo natural ao redor, ninguém vai morrer por causa de macarrão, certo? Mas o que é muito importante da gente falar aqui, né? No começo pode soar esquisito comer isso. Nutri, mais salada com macarrão ali, né, no mesmo prato. É estranho no começo, depois você se acostuma. Você fala, nossa, comer só um prato de macarrão inteiro é esquisito, né? Fica esquisito. E eu te digo isso porque eu sou de família italiana. A minha família come macarrão com macarrão. E aí a gente percebe, depois que começa a aplicar dessa forma, como é esquisito comer tanto macarrão sem nenhum outro acompanhamento. Então faça o teste na sua casa e depois me conta como é que foi.
Então, pensando nessa parte do carboidrato entrar nesses 25% do prato, entendendo isso, a gente entende que o molho de tomate entraria também lá na parte, né, dos 50%. Ele já me ajuda também a preencher aqueles 50%, claro que sendo um molho de tomate natural, não sendo um molho de tomate de saquinhos. Beleza. Após aprendido esses 25% do prato de carboidrato, a gente vai falar dos 25% do prato de proteína. E fica aqui comigo se você é vegetariana ou vegana, porque eu vou te explicar também como você vai fazer isso aí na sua casa, porque a gente não pode colocar uma regra e tirar as pessoas que comem de formas diferentes do nosso dia a dia. E vocês também são prioridade, porque vocês mudam muito a vida das pessoas com essa ideia de veganismo, vegetarianismo, é o futuro, tá certo? Então a gente precisa respeitá-los e explicar também como é que vai funcionar pra vocês. Eu vou começar explicando pra quem come carne e depois eu vou explicar pra quem não come carne. Então se você não come carne, pode avançar esse vídeo, porque essa parte não é pra você. Pra quem come carne, geralmente, né, muitas pessoas costumam colocar aquele bifão gigante no prato. Não tem necessidade, tá certo? Uma alimentação equilibrada não precisa de tanta carne vinda de origem animal. Você pode considerar desses 25% do seu prato, que metade desses 25% são de carne. Ou seja, um bife mais ou menos deste tamanho, certo? E a outra metade desses 25% é de proteínas de origem vegetal. Ou seja, ervilha, grão de bico, quinoa, feijões, todos os tipos de feijões, soja, ervilha, tudo isso entra nesse canto aqui, edamame, tudo isso entra nesse canto aqui também junto com essa carne. Então, o ideal é você mesclar um pouco de proteína vegetal e um pouco de proteína animal. Ou seja, carne, frango, peixe, ovo, o que você quiser, uma unidadezinha aqui mesclado com a proteína vegetal. Por quê? A proteína animal, ela é fonte de proteína e gordura. Em excesso, vai ser muita gordura no seu prato e também vai atrapalhar a sua perda de peso, tanta proteína e gordura. Quando eu falo de proteína vegetal, eu falo de proteína barra fibra. Então, na maior parte das vezes, elas auxiliam ainda mais o processo de emagrecimento, né? Porque eu tenho proteína e fibra juntos nessa alimentação. O que é muito bacana, o que é muito importante para nossa saúde. Então, sempre mesclar os dois. Mas, Nutri, como assim mesclar os dois? Eu não queria comer arroz com feijão todos os dias. Você não precisa, lembra disso? Vamos dar um exemplo aqui. Você pode comer um macarrão, um grão de bico ali e um pedacinho de frango. Você pode comer purê de ervilhas, um pedaço de carne e quinoa, por exemplo, né? Naqueles pedacinhos ali, naquela parte da proteína e colocar do lado um arrozinho. Então, você pode mesclar, você pode fazer uma salada mista, que vai quinoa, grão de bico, ervilha, tudo bonitinho naquele canto da proteína e o arroz do lado. Então, dá pra gente fazer todo esse trabalho de uma vez. Não é só arroz e feijão, a gente tem que se abrir pra pensar nas opções que a gente tem, levando em consideração todos os alimentos à disposição. Se você é vegetariano aqui, você vai mesclar duas proteínas de fonte vegetal. Ou seja, um feijão com um grão de bico, uma quinoa com uma ervilha, por exemplo. Então você vai fazer essa mesclagem nesses 25% do seu prato. Vai juntar ali duas vegetais. Nutri não tem, só tem uma. Duplica a quantidade nesse momento, tá bem? Vegetarianos e veganos. Vegetariano ainda pode acrescentar o ovo, vegano não, vai ficar só nos grãos mesmo. E aí você pode potencializar ainda mais essa quantidade proteica colocando uma chiazinha por cima, colocando uma linhaça por cima. Se você também é vegetariano, é importante sempre adicionar uma fonte de vitamina C no seu prato. Você pode espremer um limão em cima da sua comida, você pode tomar um pouquinho de água com limão, um suquinho de laranja, por quê? Vitamina C, ela ajuda a absorção do ferro. E quem come proteína de origem vegetal apenas não tem uma absorção do ferro tão potente como a absorção do ferro via de fontes animais. Então a gente junta aí com uma fontezinha de ferro para que você tenha uma melhor absorção, certo? Então basicamente essa é a ideia do prato perfeito para você emagrecer. A partir daqui, a partir dessa ideia de alimentos, você já consegue montar na sua casa os seus próximos dias de comida. O que você vai comer. Pensa em um item de carboidrato, em um item de proteína e 2 itens de vegetal. Ou legume, né? Vegetal e legume. Vou dar 2 exemplos de pratos que dá pra você montar aqui agora, tá bem? Vamos pensar que você gosta muito de feijoadinha na sua casa. Metade do seu prato vai ser couve. Aquela metade do seu prato, você vai colocar a couve, o vinagrete, o feijão aqui, com um pedacinho de
alguma linguiça, alguma coisa nesse sentido, lembrando que linguiça é um embutido carne, não é para ser comido todos os dias. Eu estou te dando essa dica para que você melhore quando você for comer feijoada, porque é um prato muito popular. Então, às vezes as pessoas costumam comer até uma vez por semana feijoada, entendeu? Então, vamos pensar junto o que fazer para otimizar quando houver este consumo. Neste canto da proteína, você vai colocar lá o feijão e um pedaço da sua carne favorita, né? Um pedacinho ali da sua carne, o arroz e a farofinha desse lado. Então, feijuca, prato montado e ainda assim seguindo uma orientação de um prato saudável, de um prato bacana. Quero comer macarronada, preciso, eu adoro macarrão. Macarrão com molho neste 25% nos 25% do carboidrato, de preferência molho de tomate, porque o molho branco tem muito creme de leite e tem muito mais gordura. Molho de tomate, você escolhe uma carninha da sua preferência, caso você coma carne. Se você não come carne, te sugiro fazer um mix aqui, uma salada mix, por exemplo, de quinoa com grão de bico ou uma ervilha com grão de bico bacana, misturadinha. Se não, você pode sim até fazer um molho branco e colocar esses alimentos misturados no molho branco, se você for vegetariano. E desse lado você pode refogar uma selga, refogar uma couve, uma escarola e uma saladinha de cenoura também combina super bem. Então dá pra gente montar N pratos diferentes. E risoto, eu posso ter um risoto do sabor que eu quiser aqui, uma carne do ladinho e uma salada de folhas verdes. Tudo isso a gente consegue sempre fazer com todos os pratos que a gente mais gosta. Então, entende que eu não preciso fazer pratadas completamente todos os dias, comer arroz, feijão, carne, salada. Não é isso. A ideia do Guia Alimentar para a População Brasileira é te trazer onde entra cada alimento e o que você pode otimizar fazendo dessa forma, tendo um prato organizado. Agora, jogar a comida uma em cima da outra não te ajuda nisso. Qual é o passo 1 para aplicar esse guia? O passo 1 para aplicar esse guia é colocar esta montagem em prática, né? Comece o seu prato pelos vegetais e pelos legumes. Depois disso, vem para o carboidrato, depois vai para a proteína. Essa é a maneira correta de montar o seu prato e essa é a maneira correta que vai favorecer o seu emagrecimento. Eu tenho dúvida onde entra um alimento. Entra no Google e coloca lá. Qual é o nome do alimento no Google, vai aparecer as calorias dele, quanto de carboidrato e quanto de proteína ele tem. O que ele tiver em maior quantidade de macronutriente, ele é o que ele é fonte. Mas sempre tomando muito cuidado, que 0,8 gramas de carboidrato não transforma o alimento como fonte dele. Eu tô falando de 10, 12 gramas de carboidrato, 13, 20, 30 por 100 gramas de alimento, tá certo? Então, se você pegar um alimento aí que tem menos de 1 grama, em 100 gramas, menos de 1 grama de carboidrato em 100 gramas de alimento, ele não é fonte de carboidrato. Ele é provavelmente um alimento fonte de micronutrientes, tá certo? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Esse vídeo ele é o principal para você entender suas refeições principais, almoço e jantar. Tá? Sabendo disso aqui, você monta um prato onde quer que você esteja. Tendo ideia dessa montagem aqui, não tem como você se apegar em cardápio mais. Acabou o cardápio. Não existe isso mais na sua vida a partir de hoje. Então, se você gostou, deixa seu comentário, me deixa suas dúvidas e não deixa de compartilhar esse vídeo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um super beijo e até mais!